12 de janeiro. As pessoas que acompanhavam Jesus eram pessoas simples. São aquelas pessoas que se alimentaram do pão que ele multiplicou. São pessoas enfermas que ele curou. São pessoas que tinham sua preocupação em sustentar a sua família, em comprar o seu alimento, se preocupado com o que ia comer e beber, e roupas para se aquecer, lugar para viver. E Jesus via tudo isso, sabia que eles tinham essa necessidade. E eles não eram pessoas que não queriam trabalhar, não era isso. A maioria queria uma solução para a vida, queria dignidade, as coisas mais simples da vida, um direito a se alimentar, a morar, direito à saúde. Então Jesus propõe uma aliança com eles, uma aliança condicional. Está em São Mateus, capítulo 6, verso 25 a 33. E Jesus diz: vocês estão muito preocupados com o que vocês vão comer, beber. Olha os passarinhos. Veja como que eles não têm preocupação nenhuma. Só que eles levantam cedo e vão atrás da sua comida. Levantam confiantes, cantando. E eles vão atrás, não sabem o que lhe reserva até o final da tarde. Pode acontecer que os passarinhos, um ou outro, possa encontrar uma cobra, um tiro, uma pedrada, uma armadilha. Mas eles não estão preocupados com isso. Eles saem na confiança de que vão achar o seu alimento. Vão beber a sua aguinha e voltar para o seu ninho. E Jesus falou sobre isso, que eles estavam muito ansiosos para olhar os passarinhos e vejam que Deus alimenta eles. Nenhum morre de fome. Quando o passarinho está na natureza, nenhum morre de fome, nem de sede. E Jesus falou para aquela multidão: vosso Pai, Deus Pai, sabe que necessitais de todas essas coisas que vocês estão preocupados. Então eu proponho uma coisa: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus é o caminho, é o estilo de vida cristão que está determinado pelos seus ensinamentos, seus mandamentos também. E sua justiça está na cruz do Calvário, que pagou o preço da nossa redenção. E terminou assim: busca essas duas coisas. E todas as coisas que vocês estão preocupados, e são básicas, são necessárias, eu vou dar para vocês, assim como dou para os passarinhos. O passarinho não fica no ninho dele com o bico aberto esperando vir cair do céu. Não. A não ser que ele seja um filhote. Mas quando ele cresce, ele bate a sua asinha e vai longe buscar a sua comidinha. Nós também devemos levantar cedo e trabalhar da maneira mais digna possível.
Então essa é uma aliança bilateral ou condicional. E para receber essa bênção, precisamos também cumprir a nossa parte. Confiar em Deus, buscar o reino de Deus, se interessar por isso, se converter, mudar o caminho, os pensamentos, quem sabe as amizades, os lugares que nós vamos, o que nós comemos, o que nós bebemos, talvez não estão sendo para a honra e glória de Deus. Outras promessas. Isaías 26:3 também faz outra aliança condicional. O Senhor dá paz a quem o propósito é firme e confia em Deus. Então veja que Jesus é a paz. Então você vai ter Jesus no seu coração, na sua mente, a tranquilidade e a certeza de não estar sozinhos diante das dificuldades nesse mundo cruel, se você for firme de propósito, se você confiar em Deus. Se você não for firme, for alguém que fica mudando fica muito inconstante, muito volúvel, e deixa de confiar em Deus na primeira dificuldade, logicamente você não vai ter paz. E aí temos mais uma promessa condicional. 1 João capítulo 1, verso 9. Diz assim: se confessarmos nossos pecados, Deus nos perdoará e nos purificará. Se você reconhecer o seu pecado, confessar o seu pecado, deixar o seu pecado, e até aí é algo básico, mas não para por aí. Você tem que se aproximar de Deus para não pecar mais aquele mesmo pecado. E Ele vai nos perdoar. Por isso que Ele diz para Maria: vai e não peques mais. Alguém te condenou? Não, nem eu. Vai e não peques mais. E Ele vai nos purificar como se nunca tivéssemos sido imundos. Então, é outra aliança essa aí. Mais uma aliança. 2 Crônicas 7:14. Veja que essa aliança é muito clara. Essa aqui talvez seja o exemplo dos exemplos, né? Em 2 Crônicas 7:14, olha só a proposta que Deus faz. Se você, como meu povo, se humilhar, orar, me buscar e se converter, então, olha, e agora, então eu ouvirei dos céus a sua oração. Eu vou perdoar os seus pecados e vou sarar a sua terra para que ela produza de alimento para você. Vou perdoar o seu pecado para você ter salvação. Eu vou ouvir do céu que você se arrependeu, que você me buscou, que você se humilhou e que você se converteu. E eu vou então dar bênçãos para você. Embora Deus seja soberano, criador, sustentador, apesar de tudo isso, Deus dá para nós
um papel a desempenhar aqui na história do pecado. Nessa história do grande conflito entre Cristo e Satanás, nós temos um papel. E esse papel a realizar, você tem que usar o dom maior, que é a liberdade de escolher, o livre-arbítrio. Isso é seu. Você que tem que escolher. Por isso que a salvação depende de nós. Depende mais de Deus, porque Deus já fez a parte dele. Depende se eu vou aceitar ou não. Já está feito. Está garantido. Como é bilateral, como é condicional, a condição que Deus me oferece é aceitar de todo o coração. E aí então devemos escolher o que nós queremos. Se queremos ser salvos, então devemos seguir a orientação do Espírito Santo e obedecer a Deus em todos os caminhos que Ele quer que nós andemos. Nós estamos numa guerra, está cheio de minas a explodir sobre o nosso corpo. E tem um estrategista falando assim, olha, eu vou falar para você andar, onde eu pisar, você pisa também. Porque você está seguro. Não pise em outro lugar. Porque você vai pisar em cima de uma bomba. E você vai morrer. Então, se eu pisar aqui, você pisa também. E nós vamos atravessar isso aqui. É longe. Mas nós vamos chegar do outro lado. É assim que Deus faz. Nós estamos no meio de uma guerra. A qualquer momento nós podemos pisar numa bomba e cair em pecado e o inimigo nos agarrar ali e ficarmos presos, emaranhados ali. Então Jesus fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é tudo. Aonde ele pisar, pisa também. Onde ele mandar ir, não discuta não. É para guardar os mandamentos? Não discuta, guarda os mandamentos. É para guardar o sábado? Guarda o sábado. Para que discutir? Ele sabe o que é bom para nós. Embora o Senhor nos ofereça bênçãos e vida, podemos escolher a maldição e morte. Não é de admirar que Deus diga, Deuteronômio 30:19, escolham a vida para que vocês vivam, você e os seus descendentes. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, está aí. Nós temos uma vida só. Nós temos uma vida só para escolher. Não sabemos quanto tempo a gente vive. Escolha a vida e viva. A vida está em Deus. Jesus é a vida. Ele te ama. Ele quer o melhor para você. Então, nas alianças que Ele propõe para te abençoar, confia nele. Confia nele. Você não vai se arrepender, porque Ele é fiel.